Aí está. Estamos gravando esta aqui a quinta e a última aula da nossa atual matéria, os Evangelhos. Esta é a quinta e a última aula desta nossa matéria, os Evangelhos. Hoje é quinta-feira, 5 de janeiro de 2022. É a primeira quinta-feira do ano de 2022. O nosso Deus é grande. Deus abençoe, irmão Kleber Silva, nosso irmão bispo de Lowell, Fábio Lacerda, com esse manto esverdeado, e o nosso irmão Wincy Lopes Cunha, né, com uma gorra, como dizem os argentinos, né, que ninguém tem igual, né? Essa gorra aí tem uma história, irmãos. Lá na frente, essa gorra vai dar um testemunho enorme, mas por enquanto ela está ali trabalhando de uma maneira toda especial. Aguardando nossas irmãs, né, Isabelle e Jaqueline, creio que estão tendo dificuldades com questão de trabalho, mas compreendemos perfeitamente. Muito bem, deixamos aqui alguns rápidos avisos só para orientação dos irmãos. Só orientação dos irmãos. Hoje é a última aula funcionando nas quintas-feiras. Creio que vocês já estavam lembrados disso. Nós, então, para sincronizar com a turma da quarta, me vejo obrigado na próxima semana, como eu começo meu part-time, então não teremos aula. Na próxima quarta é a última aula da turma da quarta, mesmíssima matéria, tá? E aí no dia 18, quarta-feira, voltamos com uma nova matéria, aí vocês migram para a turma da quarta, porém começando a nova matéria no dia 18. Eu vou avisar vocês em mensagem de texto no WhatsApp, né? Eu vou manter o grupo da quinta-feira ativo até o dia 17, tá? Se você conseguir se lembrar, até a terça-feira, dia 17, eu vou manter ativo o grupo da quinta-feira para continuarmos fazendo contato, comunicação. E aí, no dia 18, exatamente, que é uma quarta-feira, eu migro todos vocês para o grupo da quarta-feira, ok? Todos me entenderam? Todos estão me entendendo? Todos entendem? Isto, eu vou repetir este aviso. Irmã Isabelle conseguiu, ainda que na telinha pequena, né? Mas agora melhorou, irmã. Irmã Isabelle é técnica no assunto, né? Eu que subestimo, não é? A sapiência tecnológica, né? Deste casal, que é o Alan Guerreiro e a irmã Isabelle. Eles sabem mais do que eu posso imaginar, né? Eles vão surpreender. Muito bom, irmã Isabelle. Estava aqui falando com os irmãos que hoje é a última aula, né, funcionando nas quintas-feiras, então para sincronizar com o grupo da quarta-feira, que começará então a próxima matéria no dia 18. Então, a última aula do grupo da quarta vai se dar exatamente na próxima semana, dia 11. Então, nós aqui reduzimos uma aula, então 5 e eles 6. E aí no dia 18, começamos a nova matéria na turma da quarta. Eu vou manter o grupo do WhatsApp ativo da quinta-feira até a terça 17, tá? Então, a terça 17, não se esqueçam, o grupo do WhatsApp da quinta vai estar ativo. Já na manhã da quarta-feira, eu desativo o grupo da quinta, migro todos vocês para dentro do grupo da quarta. Aí vocês já ficarão definitivamente no grupo da quarta, e aí, consequentemente, começaremos a nova matéria na quarta, dia 18. No meio do caminho, a apostila vai estar sendo enviada, né, para os queridos irmãos, a nova apostila. Todos entenderam? Tudo certinho? Perfeito. Qualquer dúvida, não pense duas vezes, né? Ou você se comunica comigo por telefone ou no meu privado. Vamos lá, começando então. Queremos dar tempo, né, para a provinha, né? Nós pontualmente 9h30 nós paramos com a aula, 9h30, deu 9h30, paramos com a aula para dar um bom tempo para vocês trabalharem com a coluna A, com a coluna B. Página 14. O reino de Deus escatológico, página 14. Já é presente e será futuro.
Alguns de vocês podem, em poucas palavras, bem poucas palavras, não precisa trabalhar com termos complexos. O que vocês entendem por escatológico? Em poucas palavras. Qualquer um de vocês pode abrir o áudio, não é? E me dar a resposta. O que vocês entendem por escatológico? Ô, pastor, é importante? Sim. É uma teoria acerca das coisas que hão de suceder depois do fim, não é? Uma coisa assim? Eu vou corrigir só a primeira palavra. Não se trata de uma teoria, se trata do estudo dos acontecimentos dos últimos dias ou dos últimos tempos, não é? Que assinalam a segunda vinda de Jesus, tais como o arrebatamento da igreja, tribulação, milênio, juízo final e novos céus e nova terra, né? Dentro da escatologia, claro, vamos encontrar alguns pontos que são conhecidos como teorias, né? Porque dentro da escatologia tem coisas que podem ser afirmadas e tem outras que não podem ser afirmadas. E as que não podem ser afirmadas, aí sim, trabalhamos com teorias. Então, não se esqueça que o escatológico está ligado ao estudo dos últimos acontecimentos ou dos acontecimentos finais. Perfeito? Compreendido? O Ince tem alguma pergunta? Eu vi o Ince mexendo aqui com a mão? Não. É que a canetinha do Ince está tão bem posicionada que ele está assim. Mas vamos lá. É importante que entendamos o escatológico, né? Porque o reino de Deus ele fala tanto para o momento de hoje como para o momento futuro. Enquanto a expectativa do povo de Israel é de que tudo se cumpriria em uma única etapa, os evangelhos nos orientam ao entendimento de que o reino de Deus se manifestaria em duas etapas, presente e futura. O reino escatológico das promessas do Velho Testamento e tão esperado pelos judeus abrangia 3 aspectos. Preste atenção como interessante isso aqui. Número 1, a destruição final do diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Deixa eu fazer aqui uma importante ressalva. Eu coloquei aqui nesse número 1, destruição final, mas, na verdade, esta palavra destruição, ela tem melhor interpretação no que diz respeito ao afastamento das atividades do diabo junto da raça humana. Os testemunhas de Jeová, não sei se alguém sabe disso, os testemunhas de Jeová, eles ensinam abertamente que o diabo vai ser eliminado, vai ser aniquilado. Mas preste atenção, não existe absolutamente nenhum texto na Bíblia, de maneira direta ou indireta, que apoie essa visão dos testemunhas de Jeová. E não se espante que até mesmo no meio evangélico, tem pastores, não é, que insistem que o diabo vai ser destruído. Ele não vai ser destruído. Então, o que vai acontecer, então, com o diabo no final da história? Apocalipse, capítulo 20. Não é a matéria de escatologia, obviamente, né? Mas quando estudamos os evangelhos, queiramos ou não, bate nessa tecla de novo. Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 ao 10. Vou aguardar que os irmãos abram este texto. Eu quero acreditar que vocês já leram esse texto em algum momento e creio que talvez não observaram um detalhezinho interessante. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, diz o seguinte:
Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Agora preste atenção no versículo 10. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontram não só a besta, mas como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Anote isso aí. O diabo, segundo a Bíblia, não será destruído, não será aniquilado, eliminado, como os testemunhas de Jeová e até mesmo pastores renomados insistem em pregar. Mas vamos atentar o que o texto diz. Serão quem? O diabo, a besta, o falso profeta, atormentados. Anotaram? Serão atormentados. Deus decidiu fazer assim porque entre eliminar o diabo. Vamos agora usar um pouquinho de raciocínio lógico. Eu entendo que as coisas de Deus, na maioria das vezes, têm que ser avaliadas por fé. Mas como nosso Deus é justo e completo e maravilhoso, olha o que ele decidiu. Entre eu destruir o diabo, que é fácil, ó, e dar a justiça que a ele é devida, então eu vou dar a justiça. Qual é? Vou atormentá-lo dia e noite para toda a eternidade. Pare para pensar. É um juízo pior do que a eliminação, ou não? Muito pior. Se, por exemplo, é só um exemplo, se eu tenho que eliminar o Fábio ou colocar ele no tormento, qual que vai vingar melhor? Eliminá-lo ou colocar no tormento? Que elimina o Fábio. Não, melhor colocar ele no tormento, porque ele vai sentir na pele o peso da justiça, o que o diabo vai sentir na própria pele, o peso da justiça de Deus. Anotaram? Bem que coisa curiosa. Então, o diabo não vai ser eliminado, aniquilado ou destruído, se não atormentado. Número 2, a formação de uma sociedade gloriosa. Mateus 13:43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, a sociedade gloriosa que o homem hoje corre atrás não existe, mas ela vai existir lá no finalzinho, quando Jesus governe 1000 anos sobre este planeta, né, que é o período que a Bíblia chama de milênio. Número 3, a comunhão perfeita com Deus. Lucas 13:29. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e reclinar-se-ão à mesa no reino de Deus. Isso quer dizer que vai haver uma comunhão perfeita como não existe nos dias de hoje. Porque lembra-se que lá no milênio, porque aqui esses textos estão tendo alusão direta, foco direto ao governo de 1000 anos no Senhor Jesus Cristo. É exatamente neste governo de 1000 anos que o reino de Deus ele vai ser todinho o quê? Materializado, todinho cumprido. Então, o foco do reino de Deus, que Jesus veio tanto, pregou, deixou tão enfático, ele vai ser cumprido plenamente, materializado no seu governo de 1000 anos sobre a terra. Mas temos algo interessante, virando a página, número 15. O reino presente havia sido profetizado. Em outras palavras, o reino de Deus tem vários aspectos. Aqui vamos falar do reino presente. Lucas 4:21 é uma profecia, cumprindo-se Isaías 61:2. Mateus 11:2-6 é o cumprimento de Isaías 35:5-6. Jesus, sendo Deus,
pode nos trazer presente e futuro ao mesmo tempo. Isso é interessante. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Essa é a questão da transfiguração, creio que vocês se lembram. Vamos lá, quando Jesus se transfigura no Monte Tabor, quem aparece conversando com o Senhor Jesus? Lembram-se? Aparecem 2 personagens bem interessantes, bem curiosos e que nos ensinam muito, né? Porque muita gente se questiona por que aqueles 2 personagens apareceram conversando ali com Jesus. Vamos lá. Primeiramente, quem apareceu conversando com Jesus no Monte Tabor? Boa noite, a paz, irmã Jaqueline. Jesus não voltou, não. Na prova que a irmã está aqui, né? Se tivesse voltado, a gente estava no salvo. Desculpa o atraso, pastor. Garrei aqui com Tranquilo. vocês. Não, tranquilo. A gente entende a correria da vida, que não é fácil. Vamos lá. A perguntinha. Na transfiguração, no Monte da Transfiguração, Monte Tabor, quem apareceu conversando ali com Jesus? Pastor, só me recordo de um. Interessante. Ó, olha que interessante, irmão Kleber consegue se lembrar de um só. Como é que ele separa o outro, eu não sei, mas vamos lá. Moisés. E o outro? Eu esqueci. Não acredito. Não, gente. Alguém Moisés e salva. Abraão. Elias. Aleluia! Mas Jaqueline conseguiu trazer Abraão para o Monte Tabor, rapaz! Não, irmã Jaqueline fez um negócio impressionante agora. Já está em que página? Estamos na página 15. O reino presente havia sido profetizado e estamos comentando Mateus 16, 28, 17, 2, né? Esse parágrafozinho. Ok, Moisés e Elias. Não se esqueçam disso. Deixa Abraão quietinho, deixa qualquer outro herói da fé quietinho. É Moisés e Elias. Agora, vocês já se perguntaram? Por quê? Poderia ter sido, como a irmã Jaqueline falou, Abraão, poderia ter sido Jacó, poderia ter sido Tiago, poderia ter sido Samuel. Exatamente, Moisés e Elias. Vamos lá. Ó, valendo, tá ouvindo? A isenção da prova de hoje. Coisa boa! Só porque nós não sabemos, né, pastor? Hã? Só porque nós não sabemos. Mas sabe, eu tenho certeza, ó, tá lá dentro. Olha lá, olha o Fábio tá naquela posição tipo papal. Eu tô sabendo, mas não tô conseguindo tirar daqui de dentro. O Pastor, sabe. Tem alguma coisa a ver, porque tem alguma coisa a ver, tipo assim, que eu juntar os dois, um foi levado na carruagem, o outro corpo não foi encontrado, tem alguma coisa a ver com isso? Não, infelizmente não. Eu não sei. O índice tá que tá. Irmão E aí? Kleber, vamos ver se a irmã Isabelle leva a isenção. De repente ela sabe, ó. Será que é porque eles vão voltar no final? Tem alguma coisa a ver? Não. Eu já falei disso em uma outra aula. Ai, não lembro. E o engraçado que vocês anotaram, eu vi alguns de vocês anotando, e se esqueceram assim, ó. Ah, entendi, tá explicado. Ano novo é assim mesmo, ano novo, vida nova. Então ficou tudo lá para trás no ano velho, entendeu? Que a gente aprendeu isso no ano velho. Então a mente está totalmente reseteada, fresquinha, mas eu tenho certeza que eu falei. Queria dar isenção, meu Deus. Oh, meu Pai do céu. Anote aí. Eu sei que vocês anotaram em algum lugar, só que não está aí pertinho de você, visualizando.
Jesus estava conversando com Moisés e Elias sobre a sua morte e ressurreição. Mas qual é a razão? Por que Moisés e Elias? Resposta: porque Moisés é o representante da lei e Elias o representante dos profetas. Em outras palavras, lei e profetas fala das duas divisões do Antigo Testamento ou da Bíblia judaica. Então estavam ali os representantes principais do Antigo Testamento. Você não vai se esquecer nunca mais disso. Anotou? Moisés, o representante da lei, e Elias, o representante dos profetas. O próprio Jesus disse, né? Eu vim cumprir a lei e os profetas. E um momento especial foi aquele no qual ele se transfigura e conversa com Moisés e Elias. Agora, tem um fato aí bem interessante, não digo engraçado, mas curioso, né? É o que o Íncio aqui falou, ou então a irmã Isabelle falou. Um foi arrebatado, não morreu. Lembram-se? Elias não morreu, ele foi transladado ou arrebatado, como queiram. Já Moisés morreu, mas a Escritura diz que o próprio Deus pega o corpo de Moisés e sepulta. Mas a Escritura diz que ninguém sabe exatamente aonde foi colocado o corpo de Moisés. Mas a Bíblia é bem clara, Moisés morreu, número 1, e o próprio Deus pega o corpo de Moisés e sepulta em local desconhecido. Só dá uma dica, né, que está na área do Monte Peor, por ali, né, nas Campinas de Moabe. Fora isso, não há nenhuma descrição específica. Agora, lá no Novo Testamento, pelo menos eu quero dar 75 pontos. Pegando gancho dessa colocação que eu estou fazendo agora. Aparece um episódio e lembra a situação do corpo de Moisés. Alguém se lembra? Lá no Novo Testamento. Se você me disser o episódio e aonde está o livro, não precisa dizer o versículo, o livro, 75 para te ajudar. Eu sei que fala da luta do diabo no corpo de Moisés. Não é Judas, não? Carta de Judas? Judas! Ô, Fábio! Levou para casa 75. Isso mesmo. A Epístola de Judas nos traz a narrativa do diabo lutando. Verso 9. Verso 9. Verso 9. Oh, meu Deus. Verso 9. Ficou mais bonito ainda. Verso 9. Ainda vou largar mais 2 perguntas para isenção. Eu não me contento, não. Tenho que isentar 1 ou 2 hoje, aqui. Né? Desse grupo aqui de 5, eu vou isentar 1 ou 2 da prova. Anotou, então? Judas, verso 9, ok? E várias teorias. Agora é teoria, não é afirmação. Giram em torno do porquê de tudo isso. E uma das mais fortes é que, se Deus não tivesse ocultado o corpo de Moisés, possivelmente Satanás ressuscitaria, entre aspas, ele não tem poder de ressurreição, mas através de uma sessão espírita, né, tomaria o corpo de Moisés e, entre aspas, daria algum tipo de vida, para então enganar a nação de Israel e destruí-la. Mas isso é uma teoria. Não existe nenhum texto bíblico que nos dê apoio ou alicerce para esta questão. Mas vamos lá. O reino de Deus em Cristo Jesus, está aqui embaixo, na página 15. A vitória sobre o diabo e seus anjos. No ponto presente, está lá em Mateus 12, 28 e 29. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saquear a casa? Olha que interessante isso aqui. No futuro, Mateus 28, 20. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra.
Mas, então, por que sendo Jesus cabeça sobre todo o principado e potestade, como nos ensina Colossenses 2:10, e chegando a declarar juízo e expulsão do príncipe deste mundo, não o enviou para o lago de fogo eterno, perdão, de uma vez? Se é certo que juntamente com o diabo e seus anjos irão para o castigo eterno, todos os homens que por não aceitarem o Rei dos Reis, então a resposta está no plano eterno de Deus, que quis povoar o seu reino eterno comigo e com você. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, alongando-me para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. 2 de Pedro 3:9. Aí vai de encontro àquela pergunta que muita gente faz, até pastores. Porque lá no Éden, lá atrás no Éden, Deus já não destruiu o diabo de uma só vez. Porque ele poderia tê-lo feito, ou não. Claro, o Todo-Poderoso poderia lá no Éden já terminar toda essa história. Mas sabe por que ele não fez? Aí está escrito na Bíblia. Aí você vai descobrir essa resposta na carta de Paulo aos Colossenses, na carta de Paulo aos Efésios, você vai descobrir na carta de Paulo aos Romanos. Tem que ler essas 3 epístolas, aí você vai descobrir o porquê. E aí eu vou te dizer o porquê. Porque se Deus eliminasse o diabo lá atrás no Éden, tendo o homem já pecado, escute essa, tendo o homem já pecado, tendo o pecado tomado conta do homem através de Adão e Eva, o homem e a mulher viveriam não apenas eternamente, mas viveriam sob uma condenação eterna, olha só, e não estariam tendo o suficiente uso do livre-arbítrio. Ou seja, eles estariam servindo a Deus por medo, não por amor e temor dentro da escolha. Peraí, então o diabo foi mantido vivo para testar nossa capacidade de liberdade de escolha? 100%. Porque Deus não nos criou, não queria servos robotizados. Alguém já pensou nisso? Nunca alguém já pensou nisso? E muita gente, Deus podia ter queimado o diabo lá no Éden. Não, pobre de nós. Por incrível que pareça, o diabo tem sido um elemento para nos ajudar a estar mais próximos de Deus e fazermos as nossas escolhas para Ele. Do contrário, teremos graves problemas na eternidade e com a eternidade. Virando a página, a formação de uma sociedade gloriosa, não é? Lucas 17, 20 e 21 está nos dando. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Buscai antes o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, o reino de Deus está antecipado, de uma certa forma, em nós. Materializado será no governo de 1000 anos, mas ele já está antecipado dentro de nós. No futuro, Mateus 13:43, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Agora, olha o que fala sobre a comunhão perfeita com Deus. Hoje, ninguém consegue ter uma comunhão perfeita para com Deus. É quase impossível, ainda que nos esforçamos em orar, em nos separar, nos santificar, mas ainda temos o pecado que nos rodeia, temos a nossa natureza pecaminosa, temos a Satanás e os seus demônios. Então, a comunhão perfeita, no sentido pleno, hoje não existe. Mas vamos ver o que Jesus, não é, o que a palavra de Deus fala em Lucas 15 sobre o presente. Aí vem algumas alegorias ou tipos, né, que seria ovelha, dracma perdida, filho pródigo. O que mais Deus Filho precisaria dizer para nos constranger com tão grande amor pela nossa salvação? Desejo que estejamos junto dele, onde ele está. Preste atenção, se nós lemos com atenção
essas 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, fala de 3 coisas ou pessoas, na verdade, que se perderam. Concordamos com isso? Que se perderam. Aí vem de encontro a uma declaração que ela, além de não ser bíblica, ela cheira um pouco de heresia. E qual seria esta? Hoje nós ouvimos muitos pregadores dizer: eu encontrei Jesus, você encontrou Jesus. Vou parar para pensar que nós, lá atrás, sem ter tido um encontro real com Jesus Cristo, teríamos em nós mesmos capacidade de encontrarmos-nos com Deus. É a pergunta que eu faço. Será que eu, você, de livre e espontânea vontade, de cabeça fresca, estaríamos correndo atrás de Deus? O próprio Jesus mesmo disse: eu mesmo vos escolhi, eu mesmo vos chamei, eu mesmo vos nomeei. Uma vez que Jesus deixa isso tão claro no capítulo 14 do Evangelho de João, então qual é a melhor conclusão que chegamos? Nenhum de nós tínhamos nenhuma capacidade, por causa de nossos pecados, de encontrarmos-nos com Jesus, mas Ele, que um dia encontrou-se com cada um de nós, se encontrou com Kleber. Quando Jesus chega para o Kleber: Kleber, estou aqui, e aí, o que tu decide? Estou aqui, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Um dia Jesus chegou para o Fábio: e aí, Fábio, estou aqui, e aí, o que tu decide? Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Chegou para o Índice, chegou para a irmã Jaqueline, chegou para a irmã Isabel, chegou para mim, dentro do judaísmo, fechadinho, como eu ficava lá todo sábado com meu bisavô na sinagoga. Aí chegou um dia, Jesus chegou na minha vida, e agora? Vou fazer o quê? E se revelou. Não tenho tempo para dar meu testemunho, mas não foi igual como apareceu como Saulo de Tarso, mas deu uma chacoalhada na minha vida, na vida da minha família, e aí tivemos a experiência de encontrarmos-nos com o Senhor Jesus. Aliás, Ele encontrou-se conosco e decidimos não largá-lo, né? Graças a Deus pela sua misericórdia. Pobre de nós, estamos lutando muito. Estamos aí há 53 anos lutando demais para não perder o passo do Mestre Jesus, né? Que Ele me ajude, né? Porque é um tempão. E eu estou crescendo ainda. Estou ainda, como diz um pastor amigo meu do Paraná, né? Eu ainda sou filhote na presença do Senhor. Estou crescendo. Irmã Isabelle está pegando o manto sagrado. Olha só, ela pegou o manto. A aula online tem essas coisas interessantes, né? Deve estar pegando um friozinho gostoso por aí. Ela está no manto. Ela está no manto. Literalmente, irmã Isabelle está no manto. Está sendo gravada essa aula, então há muito tempo eu não via ninguém no manto ao vivo. Então, a irmã Isabelle hoje está no manto, né? Essa aula, o Alan tem que ver essa aula para ver que a esposa obedientemente entrou no manto, mas não no manto celestial, né? No manto terrestre. Vamos lá. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, reclinar-se à mesa do reino de Deus. Esse texto é interessante, né? Porque ele mostra aqui, que a salvação já acabou com a condenação e com o poder do pecado sobre nós. Mas só no futuro nos livrará das consequências do pecado, ou seja, doença, choro e morte. Então, hoje estamos ainda sobre os efeitos das consequências diretas, né, que o pecado trouxe sobre cada um de nós, mas somente lá no futuro, com a redenção de nossos corpos, com o corpo glorificado, é que vai mudar praticamente tudo. Virando a página 17, o Deus do reino. Primeiramente, entendamos que os judeus não haviam alcançado a verdadeira visão de Deus apresentada no Velho Testamento. Bem interessante isso aqui, ó. Os profetas do Velho Testamento haviam anunciado um Deus que estava agindo momento a momento, tanto para salvar como para julgar. Apresentavam um Deus ativo que se comunicava com o homem. Porém, os judeus não alcançaram isso e criam um Deus distante, que só voltaria a agir no advento do Messias. Deus retomaria a iniciativa no dia da vingança.
uma das razões que os judeus não conseguiram ver em Jesus Cristo o seu Messias, o seu libertador, é porque ao longo dos séculos a nação de Israel ficou debaixo do jugo de muitos estrangeiros, né? Os babilônios governaram a Palestina, os medo-persas, os gregos, e no tempo de Jesus, no tempo dos 4 evangelhos, qual era o governo gentílico, o governo estrangeiro que estava ali oprimindo a Palestina, oprimindo a Israel? Lembra-se? Nós já falamos sobre isso. Os romanos. Os romanos, então os romanos estavam ali oprimindo, pegando pesado, e ao longo dos séculos isto foi trazendo o quê? Revolta, ressentimento, vingança. Então os judeus visualizavam a chegada do Messias como um momento de quê? Vingança. Não, muitos séculos oprimidos por tantos inimigos. É agora o momento de vingança. Essa é a razão, uma das razões, quando viram Jesus, né, pregando paz, amor, perdão aos seus inimigos, acharam uma loucura. Não faz sentido. Quando vem Jesus entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, o negócio ficou estranho, porque eles esperavam que o seu Messias entrasse montado num cavalo branco, com um exército poderoso atrás de si, e todos bem armados com escudo, lança e espada. Mas não viram isso. Viram uma multidão com ramos, aclamando, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aí os judeus religiosos, acabou, perderam toda a expectativa. Não, isso aí não pode ser de forma nenhuma o nosso Messias, por causa da sede de vingança que eles tinham. Então, eles não reconheceram ali a entrada do reino de Deus, que foi uma oportunidade para os doutores da lei, para os escribas e para os fariseus. Mas olha só, a letra B nos diz que o Deus que Jesus anunciou veio buscar os pecadores para salvá-los. Os escribas e fariseus criam que para retomar a comunhão com Deus, todo o esforço seria do pecador. Em outras palavras, se eu quero ser salvo, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que subir um monte 3 vezes por semana, eu tenho que dar $1.500 de dízimo para a casa do Senhor, eu tenho que estar limpando a igreja. Peraí, o que é isso? Isso é troca-troca, isto é barganha, isto é meritocracia. A nossa salvação não é baseada nisto. A nossa salvação é baseada que cremos no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas peraí, pastor, então, ter obras é algo pecaminoso, errado? Não, preste atenção. A nossa salvação é por fé. Mas a fé sem obras, ela é morta. Então, quando eu tenho obras, é prova que eu sou uma pessoa convertida. Então, o que é uma pessoa convertida? Ela tem obras de um salvo, de um transformado. Então, se eu demonstro as minhas obras, não é que elas sejam a base para me levar à salvação. Não, é que é a prova que eu sou um salvo. Vocês me entendendo, gente? As nossas obras é a prova, ou são a prova de que nós somos salvos, convertidos. Mas aí entra Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, falando dos 3 tipos de pessoas, não é? O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural, quem é? Aquele que nunca teve uma experiência com Jesus, com o Espírito Santo. O homem carnal, quem é o homem carnal? É o crente, cheio de dons espirituais, usado por Deus, mas ainda não cresceu na maturidade, ainda não entendeu a importância do fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo na sua vida. Por isso, ele tanto pode ser usado com línguas, com profecia, com sinais, prodígios e maravilhas, como ele pode ter atitudes de uma pessoa rancorosa, ressentida, vingativa, até mesmo mundana. Certa feita, eu estava num culto na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, no Brasil,
E o pregador, nervoso com uma situação, não é normal isso acontecer, mas aconteceu e todo mundo, uma parte da igreja ria, outra parte da igreja assustada. O homem estava tão entusiasmado, começou a falar em línguas. Isso aí, vocês podem encontrar até alguns depoimentos desses parecidos no YouTube. É constrangedor, claro. Quando você vai, assiste, ouve, é constrangedor. Camarada falando em língua, daqui a pouco solta aquele palavrão. É daquele pesado. Opa, a igreja não entendeu nada. Uma parte da igreja, não é, ficou assustada, a outra riu. E aí alguém pergunta, esse homem, quem ele é? É uma pessoa carnal. Porque uma pessoa espiritual é aquela que tem, ou está lutando para ter o fruto do Espírito Santo, e tem atitudes que provam o quê? A sua maturidade. Então, essa é a questão do Deus do reino e essa questão difícil que os judeus tinham em entender que o Messias, que Jesus Cristo era o Messias. Letra B, já falamos, né, que o esforço não deve ser nosso pela salvação. A salvação escatológica agora é apresentada como um convite para um banquete. Para este convite eram enviados mensageiros a todo lugar. No pensamento judaico, como é que funcionava isso? O arrependimento depende só do pecador, porque não há um mediador. Mas no pensamento cristão, Deus com poder busca, convida e atrai aos pecadores. É o que eu falei agorinha há pouco, né? Nenhum de nós, por si próprios, teríamos a capacidade de buscar a Deus, senão que Ele decidiu nos buscar. O Deus do reino é agora apresentado como um pai próximo. Jesus ensinou a orar conversando com Deus como pai. Pai nosso. Vamos lá. Quem de vocês, tranquilo, calma, relaxados, poderia tranquilamente recitar a oração do Pai Nosso, sem errar uma palavrinha? Vamos lá. Se você não errar, eu te dou mais 75. Mas devagar, calma, pausado. Deixa eu adiantar um detalhe aqui, que pode ficar até engraçado. Na aula de ontem, fizemos a mesma abordagem. E 5 alunos levantaram a mão. Pastor, nós fomos católicos. Pois não. Vai acontecer que nós vamos recitar como aprendemos na Igreja Católica. Ok. Dos 5, 4 recitaram, não ganharam ponto. Mas a quinta, que era uma irmã, foi bem interessante. Ela fez uma mistura do que ela aprendeu na Igreja Católica, olha que coisa interessante, com o que ela aprendeu no Evangelho. Ela fez uma conjugação, uma combinação curiosa. O povo ficou assim assustado. Falei, minha irmã, só por causa disso, eu queria dar 75, mas eu vou dar 50. Porque a senhora conseguiu fazer uma coisa difícil demais. Ou A ou B, mas você pegou o A e B, combinou, e até saiu bonito. Entende? Não foi a resposta correta, mas ela respondeu dentro de uma certa coerência. O Fábio levantou a mão, vamos ver se o Fábio acerta. Vamos lá, a oração do Pai Nosso, sem errar uma palavrinha. Tá lá. O Fábio, quando pensa, interessante, né? Ele fica assim, parecido com meu filho. Meu filho faz assim, ó. Quando você vê meu filho assim, ele está pensando. O Fábio só faz com... Não, eu quero um dia que meu filho conheça o Fábio e vice-versa. Bem interessante. E quando ele está começando a pensar, ele, ó, assim. E o Fábio é assim, é só. Mas isso aí é para quem pode, é posição de bispo. Vamos lá, Fábio. Eu já até sei que a pegadinha no final da oração. Que os não é só no final, fazem. não, Fábio, é no meião. No meião, se tu te lembras, tem uma pegadinha violenta. Não é só... No final tem aquela saída, né? Que os católicos, já estou até dando a dica, que os católicos não têm, mas no meio tem uma pegadinha violenta, que quase todo evangélico cai. Quase, não digo todos. Vamos lá. Vamos ouvir Fábio Lacerda. Começa a cantar. Quer deixar o Kleber primeiro, não? Olha lá. Eu já sabia que ele ia fazer assim, ó. Já sabia, né? Eu estou aqui falando com Deus, né? O Fábio vai jogar a bola quente no peito do Kleber, e o Kleber com o dedinho, não. Gente... Vou fechar o olho para ver se eu lembro.
Quando o irmão Fábio nasceu, o Kleber já estava trocando fraldas de alguém. Será? É diva. Acredito que sim. Muito esperto no mundo. Irmão Fábio, deixa Deus te usar, tá? Não se preocupa, não. Senão, Deixa eu se ver se eu errar, não vai ganhar consigo. nada. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, vem a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e a glória para sempre. Amém. Errou? Errou em 2 pontos. Fez igualzinho a irmã de ontem. Misturou o católico com o protestante. Misturou bonito. Presta atenção como é que é. Ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Faltou a glória. Faltou a glória, que o finalzinho realmente pega um pouquinho, e no meio, toda a oração é dirigida na segunda pessoa do singular. Teu, teu, teu. Nunca vós, vosso, e nunca seu, ou lhe, que seria a terceira pessoa do singular. Essa é a diferença, não é? É uma diferença gramatical e semântica bem interessante entre a oração que os católicos ensinam e a oração que está escrita, registrada na Bíblia. Qualquer dúvida? Mateus capítulo 5, se não me entrar a memória, vamos lá? 6, para descargo de consciência. 5 é as bem-aventuranças. Só para você ter claro, Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu. Percebe a segunda pessoa do singular, teu nome. Venha o teu reino. De novo, segunda pessoa do singular. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas. Os católicos dizem ofensas, mas a palavra traz dívidas. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, os católicos ensinam aos nossos ofensores, aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Uma outra tradução diz: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Algumas Bíblias vão trazer em chaves, né? Outras não. Não sei se é o seu caso. Na minha tradução está em chaves. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quem de vocês tem essa tradução? Essa última linha entre chaves, ou seja, isto, irmã Isabelle tem, Fábio tem, quem mais tem a tradução com essa parte final em chaves? Sabe o que quer dizer isso? Não consta do texto original. O que? O texto original do grego koiné, essa última parte, curiosamente, né, a parte da pegadinha não consta no original, mas só nas cópias que vieram 300, 400 anos depois. Mas o que isso quer dizer? Uma vez que as cópias de 300, 400 anos depois vieram, prova que o texto foi alterado para melhor. Porque sempre as cópias mais recentes, elas trazem algo que não estava declaradamente aberto nos manuscritos originais. Isso é bem interessante. O mesmo problema, ou mesma situaçãozinha, ocorre no Evangelho de Marcos, do capítulo 16, a partir do verso 9. Ali você não vai encontrar o do verso 9 em diante,
como parte dos manuscritos originais. 9h13 da noite, em 17 minutinhos, já estamos, então, fechando a nossa aula de hoje. Ainda que Deus já tivesse anunciado o Pai no Velho Testamento, os judeus carregavam um véu, como Moisés, que não os permitia olharem para Deus. Letra D, página 18. O Deus do reino só ao final também será também o juiz. Juiz para as cidades. Jesus avisa que cidades que muito receberam e rejeitaram o reino sofrerão duro castigo. Isso aqui é muito curioso. Olha, Mateus 11, vamos ler esses dois textos. Mateus capítulo 11, versos 20 ao 24. Mateus capítulo 11, versículos do número 20 ao 24. Isso aqui é muitíssimo interessante. Vou aguardar que todos localizem esse texto, porque aqui tem algo muito chamativo. Mateus capítulo 11, verso 20 está escrito: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Verso 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Observem, o pecado de Sodoma e Gomorra foi terrível. Lembra-se disso na Escritura Sagrada? Foi o pecado do homossexualismo, o pecado do lesbianismo. Foi um pecado que desagradou enormemente a Deus. Mas observa isso aqui como um negócio é sério. Jesus fez muitos milagres. E ele deixa bem claro, ó, ai de ti, Corazim e Betsaida. Então ele fez muitos milagres em Corazim e em Betsaida. Mas ali houve uma incredulidade tão grande como naquela outra cidade pela qual Jesus passou, só que ali ele fez poucos milagres, por causa de um gigantesco excesso de incredulidade. Meio estranho, não é? Em Corazim e em Betsaida ele fez muitos milagres, mas não houve arrependimento. Por outro lado, Jesus fez em uma cidade específica, poucos milagres. E aí houve uma rejeição muito grande. Qual foi essa cidade que eu me refiro, que Jesus não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas? Alguém se lembra? De Nazaré, pastor? Nazaré, que curiosamente foi a cidade onde Jesus foi criado. Foi criado. Em que região da Palestina estava Nazaré? Norte, sul, leste, oeste? Alguém se lembra? Nazaré estava numa região muito estratégica, chamada o quartel-general do ministério do Senhor Jesus Cristo. Estava do ladinho de uma outra cidade também de grande importância. Ok, vamos pensando que vamos avançar um pouquinho aqui. Olha o que diz o versículo 21. Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, Tiro e Sidom, o que tem de importante, o que tem de estranho nessas cidades? Porque Jesus teve que mencionar essa cidade, estão me entendendo? Jesus operou muitos milagres em Corazim e Betsaida. Corazim e Betsaida estava onde? Dentro de Israel. Jesus operou milagres, mas não houve arrependimento.
Por outro lado, ele que declara, se eu tivesse ido a Tiro e Sidom e operado os mesmos milagres, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E Jesus diz isso. Alguém se lembra de algum detalhe? Tem um detalhezinho, porque Jesus menciona essas duas cidades, Tiro e Sidom, valendo isenção. E vocês vão de novo se surpreender, porque vocês já leram e sabem. Não estão se lembrando. Já leram, tenho certeza. Vocês já leram, já viram pregações, e muitas, mas não estão conseguindo lembrar. Acho que é muita informação, eu sei. E nem toda informação eu admito que a gente consegue reter com facilidade. Mas em 10 minutos eu vou isentar alguém. Se ninguém se lembra, Tiro e Sidom foram as cidades mais idólatras no norte de Israel, num país chamado Fenícia. A idolatria lá era violenta, tão grande era a idolatria, que de lá saiu uma mulher que destruiu a fé, a espiritualidade da nação de Israel num dado momento. Que mulher foi essa? Essa mulher fez um arraso na nação de Israel. Não acredito que vocês não se lembrem dessa mulher. Ela era fenícia. Repete a pergunta. Essa mulher acabou com... Ela não foi a mulher de Acabe lá? Como se chama? Como se chamava? Jezabel. Jezabel. Não podem se esquecer de Jezabel. Como é que acabou? Fábio, eu vou pegar agora um pouquinho no teu pé com carinho. Qual foi o final de Jezabel? Como é que terminou Jezabel? Lembra-se? Foi comida pelos cães. Assim, comida pelos cães. Ela caiu dentro de um canil, dentro de uma caverna de cachorros. Explica a história direitinho. Não vem bem esse nome. Eu sei que ela foi morta e foi profetizado que ela seria comida pelos cães. Eu acredito. Perfeito, mas como os cães chegaram até ela? Né? Tá faltando um pedacinho, não. O enredo da história tu sabes, tu entendes, tu tem em mente, mas não está conseguindo se lembrar como é que os cães chegaram até ela, correto? Eles não caíram de paraquedas, né? Caíram lá no bracinho de Jezabel, embora, vamos te comer. Não. Algo aconteceu para que os cães comessem, né, o corpo de Jezabel. Alguém se lembra? Além do irmão Fábio? Não. É interessante a gente... Ela sofreu um acidente, acho que caiu de uma janela, de uma altura, e o corpo dela se despedaçou, os cães comeram. Excelente! Lançaram ela lá de cima, de um alpendre, de um terraço. Ela se projetou no chão, se esbagaçou toda, estava arrebentada, né? E aí vieram os cães e fizeram a janta. É dessa forma que terminou, em cumprimento, claro, a uma profecia que foi feita pelo próprio profeta Elias. O próprio profeta Elias havia profetizado o fim de Jezabel. Olhando para a página, aliás, para o versículo 23, está falando de Cafarnaum, não é? Cafarnaum, só para você se lembrar, foi a sede do ministério do Senhor Jesus na Galileia, e ali estava a casa de Pedro, né? Uma casa que foi usada, segundo várias narrativas dos evangelhos, como ponto de treinamento para os discípulos de Jesus. Juízo para a cidade, já falamos, juízo na história, julgamento para Jerusalém e o tempo na história, e o juízo escatológico. Mateus 25, 31, 33. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. O que quer dizer esse texto? Alguém tem ideia
da interpretação deste texto que acabamos de ler, Mateus 25, 31, 33, valendo a isenção. Eu já falei alguma coisa deste texto. Já falou, pastor. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu sei que o Kleber sabe, o Kleber está com antena, né? Se você quer comprar uma antena parabólica, Kleber da Silva tem uma fresquinha. Está aqui, ó, debaixo daquele abençoado boné. Vamos lá, irmãos. O aluno que soltar a resposta certa já está isento. Não precisa, é só fazer a oração, se despedir com a paz do Senhor e pronto, já está com 100. 31, 33. Uau. Qual é a pergunta, pastor? A interpretação deste texto. O que aprendemos neste texto? O que interpretamos deste texto de Mateus 25, 31 ao 33? Está aí na apostila, página 18, que é sobre o juízo escatológico. Ele fala, vou dar uma dica, ele fala de um importante evento da escatologia. Um importante evento. Que, diga-se de passagem, é bastante esquecido pela grande maioria dos crentes, porque não se ensina muito sobre essa temática, ainda que se ouve em mensagens de pregações, em alguns estudos bíblicos avulsos, compreendem, mas ela não é muito enfatizada, vamos ser sinceros, né? Não é um ensino bíblico muito repetitivo. Mas eu sei que eu já falei desse assunto. Mas não é o juízo? Que tipo de juízo? A O Bíblia juízo. fala de inúmeros juízos, inúmeros. O juízo final. Quando ele vier. Não? Não. O juízo final tem uma característica totalmente diferente ao que o texto aqui apresenta, completamente diferente. E o único texto na Escritura Sagrada que fala do juízo final está no livro do Apocalipse. É o único livro, e ali só tem um versículo que fala, né? Aliás, 2, 3 versículos que falam sobre o juízo final. Muito bem, estou percebendo que não estão conseguindo se lembrar. Aqui é o chamado juízo das nações, que vai acontecer quando Jesus regresse com a igreja glorificada ao final dos 7 anos. Ele coloca os seus pés no Monte das Oliveiras, não é? E antes de iniciar o seu governo de 1000 anos na Terra, Jesus vai fazer 2 coisas. Primeiro, ele vai limpar, purificar o templo de Jerusalém profanado pelo anticristo. Ele vai tomar 30 dias limpando, purificando este templo. E, consequentemente, mais 45 dias julgando as nações que cuidaram bem de Israel na tribulação e as nações que maltrataram Israel na tribulação. As nações que cuidaram bem de Israel na tribulação, este texto chama de nações ovelhas. As nações que maltrataram Israel na tribulação, esse texto chama de nações cabritos ou nações bodes. As nações bodes ou cabritos, né? Nações, não são pessoas. Os seus representantes serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Não os cidadãos das nações, mas o representante das nações. Para nós fecharmos então, não temos como mais avançar, e a última pergunta, também valendo isenção, quase pegando no ganchinho desta abordagem que aqui estamos fazendo. A parábola do trigo e do joio. Creio que todos vocês já ouviram, já leram, ou já ouviram pregações, ensinos, mas a correta interpretação ainda é na verdade, ela ainda é muito desconhecida
pela grande maioria dos evangélicos. Eu gostaria de saber se algum de vocês conhecem a correta interpretação da parábola do trigo e do joio. Se você acha que já ouviu falar, já leu alguma coisa, fique na liberdade de se pronunciar. Se acertar, você está isento da provinha de hoje. Mas é uma interpretação que ela vai totalmente ao contrário do que tem se ensinado ao longo de tantos e tantos e tantos anos. Alguma coisa do juízo final, que os anjos iriam separar os filhos malignos dos filhos do reino? Alguma coisa assim? O joio é O- filhos do maligno. Separariam os filhos do reino. Vocês se aproximaram muito, só faltou um detalhe importante. Que grande juízo. O Íncio e a Isabelle, ó, ficaram assim. Se encontraram, mas chegou no meio e falhou. Faltou um elemento. Peraí, que eu tô... Os anjos Não. iriam separar. Não, os anjos vão estar participando desse processo, mas tem um elemento chave no meio. E vocês aí perderam a conexão. Não, vocês falaram direitinho, só faltou o elemento do meio. Para dar. Durante o juízo final, anunciavam. Não. Esquece o juízo final. Peraí, pastor. O juízo final é só o livro do Apocalipse que fala. Esqueçamos o juízo final. Aqui é um outro tipo de juízo. Deixa eu olhar a parábola aqui de novo, que eu tô quase lembrando dessa aí. Peraí. Eu lembro. Eu sei o que eu estou dizendo. Vocês já leram, já ouviram. Separar o jogo. Mas cuidado a questão da interpretação. Lembre-se que algumas parábolas, o próprio Jesus, dentro delas, já dá interpretação. Entendam isso. Outras parábolas, Jesus não dá. Ele dá dicas para você lá na frente, que não cai a ficha, a interpreta corretamente. Já outras, ele fica quieto. Ele não dá nenhum tipo de dica. Porque você tem que investigar através de textos paralelos, de textos semelhantes. Aí você faz a combinação daqueles textos, aí consegue chegar à interpretação correta. Entendeu? Então, há 3 maneiras das parábolas serem interpretadas. Primeira maneira, Jesus mesmo, na parábola, dá a interpretação. Segundo, Jesus dá várias dicas. Lá na frente, debaixo de várias dicas, a ficha cai e você interpreta corretamente. E a terceira forma, que é a mais complexa, a mais difícil, que Jesus fica completamente em silêncio, não dá nenhum tipo de dica, mas na medida que você vai lendo o Antigo Testamento, porque nesse caso, quando você tem uma boa visão ou uma boa leitura do Antigo Testamento, você vai ligar uma coisa com a outra e vai interpretar, então, aquela dita parábola. Os falsos profetas? Não. Não sei, não sei que seja isso. Vamos lá. Na maioria das vezes, quando vocês ouviram falar da parábola do trigo e do joio, qual seria ou qual foi a interpretação mais comum ouvida ou aprendida por vocês? Vamos lá. Sobre aqueles que se parecem bons, mas não são, e que crescem juntos. E Jesus fala para não arrancar, para deixar crescerem juntos. Recentemente eu ouvi uma pregação que explicava sobre o processo do trigo e tipo assim, mostrou um lado que o trigo ele tem que ficar maduro para poder dar o fruto dele, né? Então, tipo assim, às vezes também tem a gente é trigo, mas a gente ainda não amadureceu. Então, a gente se parece com o joio, mais ou menos nesse sentido. Mas isso. Mas Jaqueline esteve próximo demais, gente. Demais da conta. Só agora eu vou à pergunta. Quem é o trigo e quem é o joio nessa história? Quem é o trigo e quem é o joio nessa história? Ela deu o funcionamento, a interpretação de como funciona. Perfeito. Agora temos que identificar quem são o trigo e quem são o joio.
Ou quem é o trigo e quem é o joio? Seria o crente carnal e o crente espiritual? Olha, essa é a interpretação que a maioria pega, não é verdade? A maioria aprende desse jeito. Até nas revistinhas de escola dominical você vai encontrar isso. Agora anota aí, você vai cair para trás. Vai dar 3 infartos. O trigo não é o que fermenta, o que expande, o que cresce? Não, preste atenção. Vamos saber quem É o que são o aí. Fábio falou, não é não? O trigo é o judeu fiel e o joio é o judeu infiel. Porque a parábola do trigo e do joio tem a ver com o julgamento de Israel. Uau, nós vamos falar sobre isso numa outra matéria. E isso a grande maioria, acredite, é impressionante, desconhece. E como é que eu sei disso? Quando eu estudo o livro do profeta Ezequiel, Amós, Abacuque, Oséias, eu descubro. E Jesus deixa 2 dicas pequenininhas. Quando ele começa a falar dessa parábola e quando ele conclui. Ele começa e conclui, deixa 2 dicas. Aí, nessas 2 dicas, quem conhece um pouquinho do Antigo Testamento, a ficha cai, aí vai atrás. Aí busca nesses 4 livros e entende e dá a correta interpretação. Mas foi válido o esforço, parabéns, vocês realmente estão lendo a Bíblia, estão estudando, estão prestando atenção, estão batalhando. Parabéns, irmã Jaqueline. Irmã Jaqueline foi fantástica. Ela deu o desenvolvimento moral da parábola. Lindo, fantástico. Só faltou identificar quem era o trigo e quem era o joio. Excelente, né? Gente, vamos passar então para a nossa provinha. Agradeço a Deus que, olha, um excelente aproveitamento. Quero acreditar, né, nesta matéria, embora não fechamos a apostila, mas foi um excelente aproveitamento. Vocês estão de parabéns. Faço votos que nessa provinha vocês saem sorrindo, né? Mas não se preocupem, né? Que vários de vocês aqui pegaram vários pontinhos, né? Irmão Cléber já pegou aqui um bunch de pontos, irmão Fábio a mesma coisa, irmã Jaqueline, irmão Wins, então vocês aí estão recheados de pontinhos. Então, quando chegar a notinha final, não se assusta não, né? 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, a menos que na prova agora o negócio fica meio engraçado, mas oramos a Deus que não vai ficar engraçado, tá bom? Então, nós vamos cortar a nossa gravação e já passar para a nossa provinha.